Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Este homem está em sua casa curtindo uma noite na companhia de sua esposa e filha. Tudo está indo muito bem. De repente, a campainha toca e quando ele vai atender, é recebido por um forte golpe em sua cabeça, vindo a cair no chão. São dois criminosos que, sem perder tempo, o imobiliza. Preocupada com o barulho, sua esposa vai ver o que está acontecendo e se depara com aquela cena horrível, sendo em seguida imobilizada por um deles. Logo, um dos bandidos começa a recolher os pertences da casa, enquanto o outro, não satisfeito, abusa de sua esposa em sua frente. Impotente e sem poder fazer nada, ele vê o mesmo indo em direção à sua filha e se desespera. Fraco devido ao ferimento, ele desmaia. Algum tempo mais tarde, conhecemos Nick, um promotor de justiça, conversando com um colega de trabalho, se vangloriando sobre o seu alto índice de condenações. Chegando ao escritório, um colega de trabalho chamado Jonas fala que ele precisa tratar do assunto da família. Por sua vez, Nick explica que o caso saiu do seu controle e que preferiu fazer um acordo com o criminoso a ter que perder a condenação. Agora, Nick precisa explicar isso ao viúvo, que se chama Clyde. Quando se encontra com ele, o promotor lhe dá a terrível notícia. Nick fala que o criminoso fez um acordo, no qual irá depor contra o seu comparsa em troca de cumprir uma pena mais reduzida. Clyde fica completamente revoltado com a decisão e tenta argumentar com o promotor, mas não há mais nada a fazer. O acordo já está feito. No tribunal, o acordo para a redução da pena é confirmado pela juíza, e ao assiná-lo, Darby, que foi um dos criminosos que invadiu a casa de Clyde, olha para Nick, dizendo que achou ótimo a justiça ter cumprido seu papel, que termina com o promotor lhe dando uma lição de moral. Na saída do tribunal, Nick é cercado por vários repórteres, quando ele explica que um dos criminosos foi condenado à pena máxima e que o outro fez um acordo de delação. Sendo conduzido pela polícia, Darby o cumprimenta e de longe Clyde assiste isolado a toda aquela injustiça. 10 anos se passam e vemos Nick saindo para o trabalho, enquanto em casa, sua filha prepara o café da manhã. Ele fala que infelizmente não poderá ir ao recital dela, pois tinha um compromisso no trabalho naquela manhã, que acaba em uma leve discussão com sua esposa. Para amenizar a situação, Nick fala que quando o DVD chegar, eles assistirão juntos em casa. Chega o dia da execução de um dos criminosos que invadiu a casa de Clyde. Nick e sua assistente, chamada Sarah, estão ali para assistir à aplicação da injeção letal. O condenado chama-se Ames, que antes de ser executado, afirma que não tirou a vida de ninguém naquela noite, se mostrando arrependido por tudo. A ordem é dada e as substâncias começam a ser injetadas em Ames, mas imediatamente algo dá errado. Ele começa a se debater na maca e a convulsionar, tendo uma parada cardíaca logo em seguida. O que deveria ser uma execução indolor se transformou em um show de horrores. Do lado de fora da prisão, Nick e seus colegas supõem que a máquina foi adulterada por alguém com a intenção de punir Ames lentamente. Alguns policiais chegam até ele e lhe entregam um recipiente dizendo ter encontrado atrás da máquina de injeção. Nele está escrito a frase: "O destino é implacável". A mesma frase que Darby havia dito a Clyde enquanto o feria em sua casa no dia do crime, e que era a mesma frase que ele havia dito a Nick no tribunal. Rapidamente, todas as suspeitas apontam para Darby. Um tempo mais tarde, Nick se dirige à casa do criminoso, acompanhado por vários agentes para tentar prendê-lo. Antes dos policiais chegarem, vemos Darby em seu apartamento, assistindo ao noticiário e rindo ao saber da execução de seu antigo comparsa. De repente, ele recebe uma ligação. Do outro lado da linha, alguém lhe dá a notícia de que os policiais estão atrás dele e começa a lhe dar instruções de como fugir dali antes que seja tarde demais. Então, ele foge pelo telhado e atira nas viaturas que estão chegando. Continuando na ligação, o homem orienta Darby que limpe as digitais de sua arma e a descarte em algum lugar, o que ele rapidamente obedece. Ele também dá mais uma ordem, que ele vá em direção às fábricas abandonadas logo à sua frente, dizendo que lá tem um policial desacordado dentro de uma viatura e que era para ele roubá-la para assim poder fugir. Logo Darby chega até o carro, toma a arma do suposto policial e pede para ele acelerar o mais rápido possível. Já distante dos policiais, os dois descem do carro. Darby ordena que o suposto policial se ajoelhe, já na intenção de tirar sua vida. Quando de repente, o telefone toca. Logo, percebemos que a ligação vem do próprio policial que está bem à sua frente, que na verdade se trata de Clyde, dizendo que Darby foi à sua casa um dia. Reconhecendo que caiu em uma armadilha, o criminoso tenta atirar, mas a arma não funciona, deixando Darby estranhamente sem nenhum movimento. Clyde se aproxima e explica que no cabo da pistola havia uma substância paralisante capaz de manter todas as funções neurológicas em perfeito estado e que Darby não iria conseguir se mexer, mas que poderia ouvir e sentir tudo. Logo somos levados a um galpão abandonado, onde se encontra o laboratório de Clyde. Lá, percebemos que Darby já se encontra amarrado em uma maca. Enquanto isso,
Clyde lhe injeta uma substância, na qual ele fala se tratar de uma adrenalina, dizendo que é para ele não desmaiar enquanto for torturado. Em seguida, Clyde desce um espelho do teto, dizendo que é para Clyde ter uma visão privilegiada de tudo o que irá acontecer. Então, ele mostra o retrato de sua esposa e filha, dizendo que será a última coisa que o criminoso irá ver. Clyde liga a câmera, cobre o seu rosto com uma máscara de solda e inicia o seu show de horrores. Tempos depois, vários policiais chegam ao local e se deparam com aquela cena horrível. Um investigador chamado Dunnigan liga para Nick e revela o ocorrido. O promotor e Sarah começam uma investigação e descobrem que o galpão onde Darby foi encontrado, na verdade, pertence a Clyde. Logo, todas as suspeitas mudam de direção. Vemos Clyde em sua casa, na qual de dentro ele consegue ouvir os policiais chegando, e já sabendo que iria ser preso, ele tira suas roupas e se rende. Depois de revirar em sua casa, Nick e os outros policiais não conseguem encontrar nenhuma prova contra ele e concluem que irão precisar de uma confissão. Na casa do promotor, sua filha recebe uma encomenda, na qual percebe se tratar de um DVD. Imaginando ser de seu recital, a menina o coloca dentro do aparelho e, quando vai assistir, se depara com aquela cena horripilante de Clyde torturando Darby. No presídio, começa um interrogatório. Nick fala que o mundo agora está bem melhor sem Darby e Ames e se solidariza com a vingança. Clyde abre mão de um advogado para sua defesa e o interrogatório começa. Quando questionado pelo promotor, ele diz que queria ver os dois mortos e que havia planejado isso em sua mente repetidas vezes durante anos, e de como isso seria feito. Considerando uma confissão, Nick o agradece e antes que ele saia, Clyde o adverte, falando para ele desmarcar todos os seus compromissos daquela semana, dizendo que será uma semana bem agitada para o promotor. Ele continua dizendo que qualquer pai iria desejar os assassinos de sua família mortos e que fantasiaria isso, portanto, não há uma confissão. E que, apesar do corpo ser encontrado em uma de suas propriedades, ele possui inúmeras naquela região e que elas vivem sendo invadidas por viciados. Então, Nick reconhece não ter uma confissão e tenta chegar a um acordo. Para uma confissão, Clyde faz um pedido inusitado. Ele pede uma confortável cama em sua cela, dizendo que as do presídio são muito duras e que precisava dormir bem para se concentrar. Nick sorri com o pedido e o nega. Saindo do presídio, Nick recebe uma ligação de sua esposa, aterrorizada, dizendo que sua filha assistiu o DVD da tortura de Darby e pede para ele voltar para casa. Então, Nick muda a ideia e aceita o pedido de Clyde. Um tempo mais tarde, a cama chega ao presídio, causando indignação entre os outros presos que questionam o porquê daquele privilégio a um detento que acabou de chegar. No escritório, Sarah reúne uma equipe para investigar a vida de Clyde, a fim de encontrar provas que o incriminem. Então, ela descobre que todas as propriedades de Clyde foram transferidas para o Panamá e que o governo de lá não quer colaborar cedendo informações para um outro país, os deixando de mãos atadas. Chega o dia da audiência. Nick pede à juíza para negar o pedido de fiança de Clyde. Por sua vez, ele continua abdicando do direito a um advogado e sozinho inicia sua defesa. Clyde alega não representar nenhum risco à sociedade e muito menos um risco de fuga, além do fato da promotoria até agora não ter apresentado nenhum fato concreto que o incrimine. Então ele vai mais a fundo e demonstra conhecimento sobre as leis, citando antigos casos em que decisões semelhantes foram tomadas violando direitos e que levaram a consequências injustas. Sem argumento, a juíza concorda com a defesa de Clyde e está prestes a soltá-lo. Quando ele a interrompe, a ridiculariza, dizendo que ele apenas deu alguns precedentes absurdos e agora ela vai deixar um assassino sair pela porta. Indignada, a magistrada pede para que o prendam imediatamente.